Depois de ler o livro branco de Han Kang, onde ela compara coisas brancas do dia a dia ao luto pela irmã, eu me peguei vendo a vida ao meu redor assim. Só que em vez de coisas brancas, eu passei a ver o meio, em todo lugar. Coisas que não estão lá, nem cá. Aquários, encruzilhadas, dias nublados, chuva, primavera, outono, pôr do sol, nascer do sol, colchão. Eu, a filha do meio, uma estrangeira que não está em casa aqui, nem se sente em casa lá. Às vezes eu me pergunto se eles também se sentem assim. E por último, o que eu percebi há não muito tempo. Meu irmão. Eu sempre gostei de chuva. É interessante como cada espaço entre cada gota d'água são o que distingue a chuva do mar. O mar, resultado das lágrimas da terra, milhões e milhões de anos de chuva. O mar, que abraçou nossos corpinhos de criança. Que um dia escutou nossas risadas, onde a gente aliviava os pés depois de correr feito pombinhos na areia quente. O mesmo mar, onde ele me ensinou a mergulhar sem tapar o nariz. Como nordestino, ele nunca vivenciou as 4 estações. Às vezes eu me pego imaginando como ele experienciaria a primavera e o outono. Se ele sentiria a esperança no ar da primavera ao olhar as cerejeiras e magnólias. Ou se ele olharia para essas mesmas flores pisoteadas na lama e pensaria como os melhores momentos são sempre fugazes. E no outono, será que ele ficaria fascinado com as cores das árvores? Ou será que ao ter que arrumar o armário para o inverno que está vindo, ele se irritaria por não conseguir decidir se guarda ou não aquele casaco fininho que ainda dá para usar por mais alguns dias, mas que depois só vai ficar ocupando espaço no armário? Quando as pessoas pensam em dia e noite, elas normalmente pensam em coisas completamente opostas. Mas para mim, é inevitável ver como as duas coisas coexistem. Basta uma simples videochamada com minha família e eu vejo o sol e a lua, ao mesmo tempo. Pôr do sol, nascer do sol, esses momentos que não passam de breves passos, ali no meio, entre a noite e o dia, são os únicos momentos em que eu e o que ainda existe da minha família olhamos para o mesmo céu.
mesmo que, nesses momentos, a gente raramente consiga se ver. Lembra daquele colchão que a gente compartilhava no chão da casa de nossa avó? Pequeno demais para um adulto, mas para nós dois era mais do que suficiente. Onde os bem-te-vis nos acordavam cantando. Ou, se colocarmos uma vírgula, bem, te vi. Eles batiam os biquinhos no vidro da porta de correr, bem na altura da nossa cabeça. Como se quisessem nos avisar que o café da manhã já estava nos esperando. A gente abriu os olhos e via aquelas barriguinhas amarelas brilhando aos raios de sol. Enquanto o cheiro de café e ovos mexidos invadia o quarto. Uma daquelas doces manhãs de domingo com nossos avós. 이제 오빠 얼굴도 점점 흐려지고 있어. 당연하잖아. 이제 없잖아, 오빤. 없어. 다시는 오빠의 얼굴을 볼 수 없잖아. 난 안 사라졌는데. 나 어디에나 있잖아. 보이지? 응. 그래. 오빠는 어디에나 있어. 그러니까 내가 어떻게 해야 오빠가 어디서나 안 보일까? 넌 내가 안 보였으면 좋겠어? 응. 근데 이 영화 제목 이상한 거 알지? 난 이제 오빠가 아니잖아. 응, 알아. 내가 이제 오빠보다 나이가 많잖아. 근데 생각해보니까 이치는 나이일까 아니면 태어난 순서일까?
이 쥐는 오빠가 여기 계속 살아있는 것이어야지.